Me acompanhem hoje, então, para a gente resolver exercícios envolvendo triângulos retângulos. Muito frequente em Enem, em FUVEST, Unicamp e Itaim, AFA, outras provas, né? Na verdade, em toda a geometria, não tem como a gente fugir desse tema. Vou resolver alguns exercícios, tá? Mais ou menos trabalhosos, a maioria da FUVEST. Tá? Não sei quantos exercícios exatamente vou resolver, acho que uns 2, 3. E eu acho que todos esses são da FUVEST, na verdade, né? Então me acompanhem até o final. Vamos tentar subir um pouquinho a dificuldade, né? E espero que vocês entendam. E claro, tentem fazer sozinhos antes. E outra coisa, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar os vídeos, porque isso ajuda muito no nosso crescimento. Beleza, gente? Agradeço muito a ajuda de vocês, de verdade mesmo, de coração. Então vamos lá, eu vou enunciar o problema, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar fazer sozinhos. Assim vocês conseguem aproveitar o máximo que dá das questões que a gente vai resolver, tá? Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo, na verdade dois, esse menor e esse maior. E a gente tem que esse segmento mede x e esse mede 2x, tá certo? O objetivo do exercício é descobrir o tamanho dessa linha pontilhada aqui, tá certo? Esse é o objetivo. Então vocês pausem, tentem fazer sozinhos e vamos resolver agora, tá? Então reparem só, para quem já está um pouco mais afiado, já consegue reparar que esse é um triângulo retângulo importante também, que é muito interessante de saber de cor. É o triângulo 1, raiz de 3 e 2. Tá? Nada impede vocês de descobrirem que esse lado vale 2, nada impede. É só fazer um Pitágoras, né? 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. 1 mais 3 dá 4, a raiz de 4 é igual a 2. Tranquilo descobrir isso. E também, para quem já está afiado, sabe que esse triângulo retângulo tem ângulos de 60 graus e de 30 graus. Porque o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, cateto oposto por hipotenusa. E aqui 30, né? Seno de 30 é cateto oposto por hipotenusa, que é 1 sobre 2. Então, mas se vocês não estão nesse nível, não estão afiados assim, não se preocupem, não é necessário saber, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como que a gente resolve isso. Vou chamar esse pontilhado de P, tá? Tanto faz, P. E aí eu já consigo identificar um teorema de Pitágoras, que envolve essa hipotenusa P. Qual é esse teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a P quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a P quadrado. Então, 1 mais 4x quadrado igual a P quadrado. Então, se eu descobrir o valor de x, eu encontro quanto que vale P. Não é verdade? Então, vamos descobrir esse valor de x. Será que tem uma maneira de a gente descobrir ele? Tem sim. Se vocês lembram da minha aula de semelhança de triângulos, claro, eu fiz uma aula de semelhança de triângulos e é muito interessante que vocês acessem ela antes de vir para esse vídeo. Né? Essa é uma cronologia e muito interessante de ser respeitada. Então eu vou deixar um card aí para vocês sobre a aula de teoria de semelhança de triângulos. Em seguida vocês podem tentar fazer os exercícios, que eu tenho uma outra aula só com exercícios de semelhança. É muito interessante que vocês façam isso, tá? Se vocês já sabem, continuem aqui comigo. Então, vamos identificar triângulos semelhantes aqui. Qual que é a condição para que dois triângulos sejam semelhantes? Esses dois triângulos têm que ter no mínimo dois ângulos em comum, dois ângulos congruentes. Então, olha só, reparem aqui que eu tenho um triângulo retângulo que ele tem esse ângulo vermelho e esse ângulo de 90 graus. Né? Esse triângulo menor aqui. O triângulo maior também tem esse ângulo vermelho e esse ângulo de 90 graus. Consequentemente, esse ângulo verde aqui também se encontra aqui no triângulo retângulo maior. Bom, esses dois triângulos aqui são semelhantes, tá certo? Se eles são semelhantes, a gente pode aplicar a relação de semelhança de triângulos entre esses dois. Qual é essa relação? Bom, vou trabalhar primeiro, por exemplo, com um triângulo retângulo menor. Vou fazer o seguinte: lado oposto ao ângulo vermelho dividido pelo lado oposto ao ângulo de 90. Né? Vou fazer isso. Para quem já sabe um pouco mais de trigonometria, identifica que a gente está fazendo o seno desse ângulo vermelho. Cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Mas deixa mais para frente que eu vou fazer uma aula sobre isso ainda, tá?
Então, olha só, no pequeno vai ficar x sobre esse lado aqui. Esse lado, como que a gente sabe quanto que mede esse lado? Bom, se tudo aqui mede raiz de 3 e esse pedaço mede 2x, esse pedaço mede tudo menos 2x. Então, mede raiz de 3 menos 2x. Ah, legal. Então, olha só, oposto ao vermelho no pequeno dividido pelo oposto a 90 no pequeno. Vai ficar x dividido por raiz de 3 menos 2x. Isso é igual ao oposto ao vermelho no triângulo grande dividido ao oposto ao 90 no triângulo grande. Isso é igual então a 1 sobre 2. Ah, olha só então. Vamos multiplicar em cruz. 2x é igual a raiz de 3 menos 2x. Isola x, fica 4x igual a raiz de 3. Então a gente tira aqui x é igual a raiz de 3 sobre 4. Maravilha, agora a gente vai então vir para essa parte. A gente já descobriu o valor de p, na verdade, né? Então eu sei que p quadrado é igual a 1 mais 4x quadrado. P quadrado então é igual a 1 mais 4x quadrado é 4 vezes isso ao quadrado. Isso ao quadrado é raiz de 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Então é igual a 3 sobre 16. Esse 1 eu vou transformar ele em 4 sobre 4. Vocês vão entender o porquê já. E aqui vai sobrar 4 com 16, fica 1 sobre 4, certo? Ah, legal então. Daqui a gente tira que p quadrado é igual a 4 sobre 4 mais 3 sobre 4. Né? Então eu transformei o 1 em 4 sobre 4 para poder fazer essa soma aqui. Eu já visualizei antes que ia acontecer isso. Então p ao quadrado é igual a 7 sobre 4. Extraindo a raiz dos dois lados, eu tenho que p é igual a raiz de 7 sobre 2. Pessoal, se aparecer umas crianças gritando aí é porque tem um pessoal brincando lá embaixo, né? Umas crianças sem máscara, hein? Vocês acham que eu estou como com isso? Bom, enfim, né? Olha só, esse daqui é um da FUVEST também, de primeira fase um pouquinho mais difícil do que o outro. Então, como é que é esse exercício? Esse exercício é o seguinte, ele fala que esse segmento AP é igual a PQ, que é igual a QB, que é igual a X. Aí ele fala que AC é igual a A, BC é igual a B, e o objetivo é encontrar X em função de A e B. Tá? Pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos antes de mim. Vou resolver agora, então. Bom, vamos nomear as coisas aqui nessa figura, certo? Bom, esse triângulo é um triângulo retângulo também, por sinal. Não coloquei na figura, mas é retângulo, tá? AP mede X, assim como PQ, assim como QB. E aí, já que a gente está falando de triângulo retângulo, sempre que a gente fala de triângulo retângulo, a gente tenta imaginar um teorema de Pitágoras. Cadê esse teorema de Pitágoras? Ora, eu posso fazer tanto com o triângulo retângulo grande, quanto com esse menor. A questão é fazer o certo, né? O certo é fazer com esse triângulo retângulo menor. Quer ver? Se tudo isso daqui mede A e isso mede X, essa parte mede tudo menos X. Então, A menos X. Assim como esse lado, né? Tudo aqui mede B e essa parte mede X. Então, isso é o que sobra, né, de B menos X. Agora eu consigo relacionar X com A e B, que é o que eu quero. Então, como é que vai ficar isso, certo? Vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é igual a x quadrado, é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado também. X ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, mesma coisa, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse x ao quadrado corta com um x ao quadrado. Só que sobrou esse x ao quadrado desse lado, então eu já vejo que vai dar uma equação de segundo grau. Ou seja, delta e Bhaskara. Então tem que saber fazer delta e Bhaskara nesse caso, não tem muito para onde correr, né? Eu vou remanejar essa equação para que eu consiga enxergar melhor uma equação de segundo grau, com a cara da equação de segundo grau. Então fica x ao quadrado, aí olha só, menos 2ax
menos 2bx mais a quadrado mais b quadrado, isso aqui é igual a zero. Agora começa a ficar um pouco melhor, né? Ó, x ao quadrado, isso eu vou colocar em evidência. Ó. X ele é um fator comum, não é? Então eu vou deixar ele em evidência. Então vai ficar como? Menos, esse dividido por x vai dar, né? Eu estou colocando menos x em evidência, na verdade. Então é menos 2ax dividido por menos x. Isso dá 2a positivo. Menos 2bx também, vai ficar mais 2b aqui dentro. Tudo isso multiplicando x, mais a quadrado mais b quadrado, isso é igual a zero. Então olha só, agora tem uma cara mais de equação de segundo grau. Esse daqui é o nosso a da equação de segundo grau. Né? Esse termo é o nosso b da equação de segundo grau. E esse aqui, ó, é o nosso c. Né? Não confundir A, B e C com essas letras A e B. Tá? Essas são diferentes. Então agora eu vou partir aqui para cima. Ó. Não, vou partir aqui, né? Aqui para cima, melhor. Feito isso, a gente vai resolver essa equação. Como que a gente resolve? Primeiro a gente acha o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é b? B é menos, né? Na verdade, esse b eu vou adotar como sendo essa parte aqui dentro do parênteses. Né? Por quê? Porque isso aqui, quando elevar ao quadrado, vai ficar positivo. Então não tem muito critério agora, tá? Então, olha só. Vai ficar, então, 2a mais 2b ao quadrado, tá? B ao quadrado, menos, certo? Menos 4 vezes a vezes c. A quadrado com b quadrado. Então, olha só, delta é igual a, vamos desenvolver isso aqui, vai ficar 4a quadrado, né, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 8ab, mais o quadrado do segundo, menos 4a quadrado, menos 4b quadrado. Legal. Delta, então, é igual a, reparem só, esse vai embora com esse vai embora com esse. Sobra quem, então, para o delta? Sobra 8ab. 8ab. Então, agora vamos descobrir o x, certo? X é igual a menos o b, menos esse b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Agora, cuidado. B é esse menos tudo isso, tá? A gente elevando ao quadrado não vai dar muito erro, porque isso aqui vai ficar positivo, certo? Bom, agora esse sinal vai fazer diferença. Então x é menos b. Menos b é menos 2a menos 2b. Então é mais 2a mais 2b, tá? 2a mais 2b, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 8ab sobre 2a. 2 vezes 1 é 2. Legal. Esse 2 corta com esses outros aqui. Esse daqui vai aparecer um 2 aqui, tá? Já vou dar spoiler para vocês aí. Por quê? Porque, olha só, 2a mais 2b, mais ou menos a raiz disso. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então é 2 vezes a raiz de 2. Quem sobra? AB. Né? É legal saber essas coisas de cor, já corta caminho. Dividido por 2. Não falei que apareceu o 2 ali? Agora a gente vai cortar esses 2 com esse denominador 2 também. Então, x ao quadrado fica aqui a mais b. Na verdade, x, né? X ao quadrado não. A mais b mais ou menos a raiz de 2ab. Agora é um problema. Quem que a gente pega para o valor final de x? Esse mais ou esse menos? Vamos fazer uma análise. Bom, eu percebo que a mais b é esse lado mais esse lado. Tá? X não pode ser maior do que a mais b. É impossível
que esse x seja maior do que isso. É impossível que x seja maior do que A e maior do que B, né? Ou maior do que B, é impossível isso acontecer, porque x faz parte desses segmentos. Né? A gente percebe que x tem que ser menor do que esses segmentos. Para que isso aconteça, é esse o sinal que a gente tem que considerar, o sinal de menos. Então esse sinal de mais a gente descarta. Então a resposta final é que x é igual a A mais B menos a raiz de 2AB. Essa é a resposta final. Vamos resolver o nosso último exercício de hoje, gente. É uma segunda fase da FUVEST, um pouquinho mais difícil. Como eu disse, a gente está subindo um pouco a dificuldade a cada exercício. E aproveitando, inscrevam-se aqui no canal, claro, se vocês estão gostando aí desse conteúdo. E não deixe de ver os outros vídeos também. Eu vou deixar aí os vídeos na descrição do vídeo, vocês acessem lá. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beleza? Vou anunciar a questão, vocês pausem e tentem resolver sozinhos. Tá? Por favor, é importante, hein? Ou claro, se você está por curiosidade aí, você olha só a resolução, mas se você resolver sozinho, vai aproveitar muito mais, eu garanto. Então, olha só, a gente tem uma folha sulfite aqui, de dimensões 6 e 8. Aí a FUVEST fala que a gente vai coincidir dois vértices opostos por meio de uma dobradura. Então, por exemplo, esse vértice, eu vou dobrar essa folha de modo que ele encoste, que ele coincida com esse outro vértice aqui. E aí isso vai gerar uma dobra, claro. E o objetivo é descobrir o tamanho dessa dobra. Tá um pouquinho difícil, mas não é impossível. Beleza? Então, tentem resolver e vamos lá, vou resolver agora para vocês. O difícil aqui é imaginar a figura. Assim que você imagina a figura, o problema está praticamente resolvido. Para isso, eu sugiro que vocês peguem uma folha sulfite e tentem imaginar, né, tentem dobrar essa folha do jeito que o exercício está mandando. E aí vocês desenham o que vocês estão enxergando na figura. Tá? Quando vocês fizerem isso, vocês vão se deparar com uma figura mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Mais ou menos, tá? Estou fazendo meio no olho, então não vai ficar perfeito. Olha só, pessoal, reparem no que eu fiz aqui então. Em verde está a minha dobragem. E aí provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa parecida com isso. Claro, está no olho, então não está perfeito. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui agora. Olha só, reparem. Vou pegar o vermelho aqui, laranja, o roxo. Ó, vamos identificar o que é cada parte aqui, né? Esse segmento, ó, esse segmento aqui é justamente esse aqui, né? É justamente esse aqui. Esse segmento, se a gente falar que mede x, esse segmento tem que medir x também. Faz sentido? Esse segmento é o nosso 6, né? Não tem como ser o outro, não tem como ser outra medida. É esse lado. Esse 6 está aqui, ó, né? Beleza. Bom, se aqui mede x, se é o que sobra do papel na dobragem, né? Se aqui mede x, tem que ter um x aqui também. Não tem como esse segmento ter um valor diferente desse, né? Essa dobra aqui está exatamente meio que no meio dessa folha. Beleza? É proporcionalidade, né, gente? Então tá. Então aqui eu vou imaginar uma outra reta agora, para nos auxiliar, paralela aos lados de medida 6. Aqui, ó, essa reta vermelha aqui. Beleza? Claro, ela mede 6. Então tá bom. Outra coisa que eu não comentei é que esse vértice, né, esse ponto aqui, é justamente esse aqui inicialmente. Vamos fazer pontilhado isso aqui, porque a gente está olhando para depois da dobra, né? Então, isso que eu estou fazendo em pontilhado significa que não existe mais nessa posição, e sim na posição verde. Tá certo? Acho que deu para imaginar, né? Bom, se aqui mede x, aqui tem que medir x também. Então, olha só, ele quer o tamanho dessa dobra, desse vínculo, que eu vou chamar de D. D. Nosso objetivo é encontrar o D, então. Aí, como que a gente pode encontrar esse D? Já identifica um triângulo retângulo aqui. Esse cateto e essa hipotenusa. Então, eu já tenho um dos catetos, eu preciso descobrir esse aqui, ó.
Esse cateto, ele mede justamente, eu vou apagar esse 8 e colocar ele mais para fora, né? Aqui, ó, 8. Esse cateto, então, ele mede o todo, certo? Que mede 8, menos esse x e menos esse x. Sobra o que, então? 8 menos 2x. Tá? 8 menos 2x. 8 menos 2x. Perfeito? Então a gente vai buscar o que aqui? Esse x. Como que a gente pode achar esse x? Eu identifico um outro teorema de Pitágoras. Aqui em cima, ó, nesse triângulo retângulo, né? Aqui. Cateto 6, x e hipotenusa esse segmento. Esse segmento aqui, vamos ver quanto que ele vale. Esse segmento, então, ele é justamente essa parte pontilhada aqui em pé, certo? Que na dobragem foi parar aqui. Quanto que mede essa parte pontilhada em pé? Mede 8 menos esse x aqui, tá? Ou seja, mede, por exemplo, esse cateto, 8 menos 2x, mais essa partezinha que mede x. 8 menos 2x mais x fica 8 menos x. 8 menos x. Agora a gente consegue descobrir o valor de x, né? Como que a gente vai fazer isso? Pitágoras aqui nesse triângulo aqui em cima, certo? Então vamos lá, cateto ao quadrado mais cateto quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 36 com x quadrado é igual a, distribui aqui, né? Faz direitinho o quadrado aí dessa diferença. Fica 64 menos 16x mais x quadrado. X ao quadrado com x quadrado vai embora. Isolando o x, fica 16x é igual a 28. Tá? 64 menos 36. X, então, é igual a 28 por 16. 28 é 7 vezes 4. E 16 é 4 vezes 4. Olha que interessante. Sobra, então, que x é igual a 7 sobre 4. A gente descobriu o valor de x, então a gente vai substituir x nesse cateto. E aí a gente aplica um Pitágoras e acabou o exercício. Bom, esse cateto é 8 menos 2x. 8 eu já vou passar, já vou transformar esse 8 em 16 sobre 2, tá? Eu já estou vendo lá na frente. Menos 2x. 2x é 2 vezes 7 sobre 4. 2 com 4 fica 1 com 2. Então, eu vou simplificar aqui. Fica 16 sobre 2 menos 7 sobre 2. Isso é igual a 9 sobre 2. Legal. Esse cateto mede 9 sobre 2. Então, como é que vai ficar a situação? Vai ficar cateto ao quadrado, 9 sobre 2, quadrado, mais o outro cateto quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso aqui vai dar 81 sobre 4. Mais 36, isso é igual a d quadrado. Deixa eu fazer um pouco mais espaçado. Igual a d quadrado. 36, para eu somar essas duas frações, vou transformar esse 36 em 144 dividido por 4. Mesma coisa de 36, certo? Aqui, pronto. 81 com 144 dá 225. D quadrado é igual a 225 sobre 4. Extraindo a raiz dos dois lados, a gente encontra que D é igual a 15 por 2. Essa é a resposta final. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de ver os outros vídeos que eu já tenho aqui no canal, né, de exercícios resolvidos, quanto a minha playlist de geometria plana, que ainda está em desenvolvimento, claro, mas que está ficando bem legal. É só acessar a descrição do vídeo que vocês encontram esses links. E curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. É muito importante que a gente possa se comunicar aí dessa maneira, beleza? Espero que vocês tenham gostado, então fiquem atentos que daqui a pouco vai vir mais coisa por aí. Até mais, gente.